Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Concursos. No vídeo de hoje, vamos iniciar o conteúdo de conhecimentos específicos de gastroenterologia para o concurso do Comando da Aeronáutica. A gastroenterologia é a área da medicina responsável pelo estudo, diagnóstico e tratamento das doenças do sistema digestório, envolvendo estruturas como o esôfago, estômago, intestinos, fígado, pâncreas e vias biliares. Nesta aula vamos abordar temas importantes como ética médica, doença do refluxo gastroesofágico, alterações da motilidade do esôfago com foco em diagnóstico e tratamento, além da neoplasia do esôfago. Vamos começar falando sobre ética médica. A ética médica envolve os princípios que orientam a prática da medicina e a relação entre o médico, o paciente e a sociedade. O exercício da medicina deve ser guiado por valores fundamentais como respeito à vida, dignidade humana, sigilo profissional, responsabilidade e compromisso com o conhecimento científico. No Brasil, essas normas estão estabelecidas no Código de Ética Médica, que orienta a conduta dos profissionais de saúde. Entre os princípios fundamentais da ética médica estão a autonomia do paciente, que garante o direito de participar das decisões sobre sua saúde, a beneficência, que orienta o médico a agir sempre em benefício do paciente, a não maleficência, que determina evitar causar danos, e a justiça, que envolve oferecer tratamento de forma justa e equitativa. A prática ética também inclui o dever de manter sigilo sobre informações do paciente e de fornecer explicações claras sobre diagnóstico, tratamento e riscos envolvidos em procedimentos médicos. Agora vamos falar sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Essa condição ocorre quando o conteúdo do estômago retorna para o esôfago de forma anormal, provocando irritação da mucosa esofágica. Esse refluxo ocorre principalmente devido a alterações no funcionamento do esfíncter esofágico inferior, que normalmente atua como uma barreira entre o estômago e o esôfago. Quando esse mecanismo de proteção falha, o ácido gástrico pode subir para o esôfago e causar sintomas. O sintoma mais comum é a azia, caracterizada por sensação de queimação retroesternal, geralmente após as refeições ou ao deitar. Outros sintomas podem incluir regurgitação ácida, dor torácica, tosse crônica e rouquidão. O diagnóstico pode ser realizado com base na avaliação clínica em exames complementares como endoscopia digestiva alta, pemetria esofágica e manometria esofágica. O tratamento envolve mudanças no estilo de vida, como evitar alimentos que favorecem o refluxo, não deitar logo após as refeições e manter peso corporal adequado, além do uso de medicamentos que reduzem a produção de ácido gástrico. Outro tema importante são as alterações da motilidade do esôfago. Essas alterações ocorrem quando há distúrbios nos movimentos peristálticos que normalmente conduzem o alimento da boca até o estômago. Entre as principais doenças relacionadas à motilidade esofágica está a acalasia, uma condição caracterizada pela dificuldade de relaxamento do esfíncter esofágico inferior e pela ausência de peristalse adequada no corpo do esôfago. Isso provoca dificuldade para engolir, conhecida como disfagia, além de regurgitação de alimentos e dor torácica. O diagnóstico dessas alterações geralmente envolve exames como manometria esofágica, que avalia a pressão e o funcionamento dos músculos do esôfago, além de exames de imagem e endoscopia. O tratamento depende da causa e da gravidade do distúrbio, podendo incluir medicamentos, dilatação endoscópica do esfíncter esofágico ou procedimentos cirúrgicos. Agora vamos falar sobre a neoplasia do esôfago. O câncer de esôfago é uma doença grave caracterizada pelo crescimento descontrolado de células malignas na parede do esôfago. Os dois principais tipos de câncer esofágico são o carcinoma de células escamosas e o adenocarcinoma. O carcinoma escamoso está frequentemente associado ao consumo de álcool e tabaco, enquanto o adenocarcinoma está mais relacionado à doença do refluxo gastroesofágico crônico e à presença de esôfago de Barré, uma alteração na mucosa esofágica causada pela exposição prolongada ao ácido gástrico. Os sintomas do câncer de esôfago geralmente incluem disfagia progressiva, perda de peso, dor torácica e dificuldade para engolir alimentos sólidos e posteriormente líquidos. O diagnóstico é realizado por meio de endoscopia digestiva com biópsia, que permite confirmar a presença de células malignas.
O tratamento depende do estágio da doença e pode envolver cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou combinação dessas modalidades terapêuticas. Portanto, compreender os princípios da ética médica, reconhecer os mecanismos da doença do refluxo gastroesofágico, identificar os distúrbios da motilidade do esôfago e entender os aspectos clínicos da neoplasia esofágica são conhecimentos fundamentais dentro da gastroenterologia. Esses temas fazem parte da base da prática clínica do especialista em doenças do aparelho digestivo e também são frequentemente cobrados em concursos médicos, como o concurso do Comando da Aeronáutica. Dominar esses conteúdos é essencial para uma atuação médica responsável e para uma preparação sólida na área de gastroenterologia. Agora vamos abordar temas importantes relacionados às doenças do trato gastrointestinal superior, incluindo as manifestações atípicas e extraesofágicas da doença do refluxo gastroesofágico, as gastrites, as lesões gastrointestinais induzidas por anti-inflamatórios não esteroides e também a úlcera péptica. Vamos começar falando sobre as manifestações atípicas e extraesofágicas da doença do refluxo gastroesofágico. Como vimos anteriormente, o refluxo gastroesofágico ocorre quando o conteúdo ácido do estômago retorna para o esôfago devido a alterações no funcionamento do esfíncter esofágico inferior. Embora os sintomas clássicos sejam azia e regurgitação, a doença também pode apresentar manifestações atípicas e extraesofágicas. Essas manifestações ocorrem quando o refluxo ácido afeta estruturas além do esôfago, como as vias aéreas superiores ou a cavidade oral. Entre os sintomas mais comuns estão tosse crônica, rouquidão, sensação de garganta irritada, laringite, pigarro constante, crises de asma agravadas e até dor torácica não cardíaca. Em alguns casos também podem ocorrer erosões dentárias devido à exposição frequente ao ácido gástrico. O diagnóstico dessas manifestações pode ser mais desafiador, pois muitas vezes os sintomas não são imediatamente associados ao refluxo. O tratamento geralmente envolve controle da acidez gástrica com medicamentos, além de mudanças no estilo de vida e acompanhamento médico. Agora vamos falar sobre as gastrites. A gastrite é caracterizada pela inflamação da mucosa do estômago. Essa inflamação pode ser aguda ou crônica e pode ter diferentes causas. Entre as causas mais comuns estão a infecção pela bactéria Helicobacter pylori, o uso prolongado de medicamentos como anti-inflamatórios, o consumo excessivo de álcool, o estresse fisiológico intenso e algumas doenças autoimunes. Os sintomas podem variar bastante e incluem dor ou desconforto na região do estômago, sensação de queimação, náuseas, vômitos, sensação de estômago cheio após as refeições e perda de apetite. O diagnóstico geralmente é realizado por meio de endoscopia digestiva alta, que permite visualizar a mucosa gástrica, quando necessário, realizar biópsias. O tratamento depende da causa da gastrite e pode envolver medicamentos que reduzem a produção de ácido gástrico, antibióticos para a erradicação da Helicobacter pylori e mudanças nos hábitos alimentares. Outro tema importante são as lesões gastrointestinais induzidas por anti-inflamatórios não esteroides, conhecidos como ANES. Esses medicamentos são amplamente utilizados no tratamento da dor e de processos inflamatórios, mas podem causar efeitos adversos importantes no trato gastrointestinal. Os ANES interferem na produção de prostaglandinas, substâncias que ajudam a proteger a mucosa do estômago. Com a redução dessas prostaglandinas, a mucosa gástrica torna-se mais vulnerável à ação do ácido gástrico, podendo desenvolver erosões, gastrite ou até úlceras. O risco de lesões gastrointestinais aumenta especialmente em pacientes idosos, em pessoas que utilizam esses medicamentos por períodos prolongados, ou em pacientes com histórico de doenças gastrointestinais. Em alguns casos pode ocorrer sangramento digestivo como complicação dessas lesões. A prevenção envolve o uso cuidadoso desses medicamentos e, quando necessário, a associação com medicamentos protetores gástricos. Agora vamos falar sobre a úlcera péptica. A úlcera péptica é uma lesão na mucosa do estômago ou do duodeno que ocorre quando há desequilíbrio entre os fatores de agressão, como ácido gástrico e pepsina, e os mecanismos de defesa da mucosa. As duas principais causas de úlcera péptica são a infecção pela bactéria Helicobacter pylori
e o uso de anti-inflamatórios não esteroides. Os sintomas mais comuns incluem dor abdominal, na região epigástrica, sensação de queimação, náuseas e desconforto após as refeições. Em alguns casos, a dor pode melhorar ou piorar com a alimentação, dependendo da localização da úlcera. O diagnóstico é geralmente realizado por meio de endoscopia digestiva alta, que permite identificar a presença da lesão e avaliar sua extensão. O tratamento envolve medicamentos que reduzem a produção de ácido gástrico, antibióticos quando a infecção por Helicobacter pylori e medidas relacionadas à alimentação e ao estilo de vida. Em casos mais graves, complicações como sangramento, perfuração ou obstrução podem ocorrer e exigir tratamento mais intensivo. Portanto, compreender as manifestações atípicas e extraesofágicas da doença do refluxo gastroesofágico, reconhecer os mecanismos das gastrites, entender os efeitos dos anti-inflamatórios não esteroides no trato gastrointestinal e identificar as características da úlcera péptica são conhecimentos fundamentais dentro da gastroenterologia. Esses temas fazem parte da base da prática clínica das doenças digestivas e também são frequentemente cobrados em concursos médicos, como o concurso do Comando da Aeronáutica. Dominar esses conteúdos é essencial para o diagnóstico e tratamento adequado das doenças do aparelho digestivo. Agora vamos abordar diversos temas importantes relacionados às doenças do trato gastrointestinal, incluindo o Helicobacter pylori e suas afecções associadas, neoplasias gástricas, diarreias agudas e crônicas, síndrome de má absorção, parasitoses intestinais, síndrome do cólon irritável, doença diverticular dos cólons, câncer coloretal, retocolite ulcerativa inespecífica e doença de Crohn. Vamos começar falando sobre o Helicobacter pylori. O Helicobacter pylori é uma bactéria que coloniza a mucosa do estômago e está associada a diversas doenças gastrointestinais. Essa bactéria possui mecanismos que permitem sua sobrevivência no ambiente ácido do estômago e pode provocar inflamação da mucosa gástrica. A infecção por Helicobacter pylori é uma das principais causas de gastrite crônica e também está diretamente relacionada ao desenvolvimento de úlcera gástrica e úlcera duodenal. Além disso, essa infecção também está associada ao aumento do risco de câncer gástrico e de linfoma gástrico do tipo MALT. O diagnóstico pode ser realizado por meio de exames como teste respiratório da urease, pesquisa da bactéria em biópsia obtida durante endoscopia ou testes laboratoriais. O tratamento consiste na erradicação da bactéria por meio de terapia combinada com antibióticos e medicamentos que reduzem a acidez gástrica. Agora vamos falar sobre as neoplasias gástricas. O câncer gástrico é uma das neoplasias malignas mais importantes do sistema digestório. Ele geralmente se desenvolve a partir de alterações progressivas na mucosa do estômago, muitas vezes associadas à infecção por Helicobacter pylori, fatores genéticos, dieta rica em alimentos conservados ou defumados e tabagismo. Nos estágios iniciais, o câncer gástrico pode não causar sintomas evidentes, o que dificulta o diagnóstico precoce. Com a progressão da doença podem surgir sintomas como dor abdominal, perda de peso, náuseas, vômitos, dificuldade para se alimentar e anemia. O diagnóstico é realizado principalmente por meio de endoscopia digestiva com biópsia. O tratamento depende do estágio da doença e pode envolver cirurgia, quimioterapia e outras abordagens terapêuticas. Outro tema importante são as diarreias agudas e crônicas. A diarreia é caracterizada pelo aumento da frequência das evacuações e pela eliminação de fezes líquidas ou pastosas. A diarreia aguda geralmente tem duração inferior a 2 semanas e está frequentemente associada a infecções causadas por vírus, bactérias ou parasitas. Já a diarreia crônica persiste por períodos mais prolongados e pode estar relacionada a diversas condições, como doenças inflamatórias intestinais, síndrome de má absorção, intolerâncias alimentares ou distúrbios funcionais do intestino. O diagnóstico depende da avaliação clínica, da análise das características das fezes e, quando necessário, de exames laboratoriais e de imagem. Falando agora sobre a síndrome de má absorção. Essa condição ocorre quando o intestino delgado não consegue absorver adequadamente nutrientes provenientes dos alimentos. Isso pode resultar em deficiência de vitaminas, perda de peso,
anemia e alterações nutricionais importantes. Entre as causas mais comuns estão doenças inflamatórias do intestino, doença celíaca, infecções intestinais e alterações estruturais do intestino delgado. O tratamento depende da identificação da causa e pode incluir dieta específica, suplementação nutricional e tratamento da doença de base. Outro tema relevante são as parasitoses intestinais. As parasitoses são infecções causadas por organismos parasitas que se instalam no trato gastrointestinal. Entre os parasitas mais comuns estão os eumintos e os protozoários, que podem ser adquiridos por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados, contato com solo contaminado ou condições inadequadas de higiene. Os sintomas podem variar desde quadros leves até manifestações mais intensas, incluindo dor abdominal, diarreia, náuseas e alterações nutricionais. O diagnóstico geralmente envolve exames parasitológicos de fezes e o tratamento é realizado com medicamentos antiparasitários específicos. Agora vamos falar sobre a síndrome do cólon irritável. Essa é uma condição funcional do intestino caracterizada por alterações no hábito intestinal associada à dor abdominal recorrente. Os pacientes podem apresentar episódios de diarreia, constipação ou alternância entre ambos, além de distensão abdominal e desconforto intestinal. Apesar dos sintomas, não são identificadas alterações estruturais no intestino. O diagnóstico é baseado nos critérios clínicos e na exclusão de outras doenças orgânicas. O tratamento envolve mudanças na alimentação, controle do estresse, em alguns casos, uso de medicamentos para aliviar os sintomas. Outro tema importante é a doença diverticular dos cólons. Os divertículos são pequenas bolsas que se formam na parede do intestino grosso, especialmente na região do cólon. Em muitos casos, essa condição é assintomática, sendo chamada de diverticulose. No entanto, quando ocorre inflamação ou infecção desses divertículos, surge a diverticulite, que pode provocar dor abdominal, febre e alterações no hábito intestinal. O tratamento depende da gravidade do quadro e pode envolver antibióticos, mudanças na dieta ou intervenção cirúrgica em casos mais graves. Também precisamos falar sobre o câncer coloretal. Essa neoplasia afeta o intestino grosso e o reto e está entre os tipos de câncer mais comuns no mundo. O desenvolvimento do câncer coloretal geralmente ocorre a partir de pólipos intestinais que sofrem transformação maligna ao longo do tempo. Os fatores de risco incluem idade avançada, histórico familiar da doença, dieta rica em gorduras e carnes processadas e doenças inflamatórias intestinais. Os sintomas podem incluir sangramento nas fezes, alteração no hábito intestinal, dor abdominal e perda de peso. A colonoscopia é o principal exame utilizado tanto para diagnóstico quanto para rastreamento da doença. Agora vamos falar sobre as doenças inflamatórias intestinais, começando pela retocolite ulcerativa inespecífica. Essa doença inflamatória crônica afeta principalmente o cólon e o reto, provocando inflamação contínua da mucosa intestinal. Os sintomas mais comuns incluem diarreia com presença de sangue, dor abdominal, urgência para evacuar e perda de peso. A doença costuma apresentar períodos de atividade e períodos de remissão. O tratamento envolve medicamentos anti-inflamatórios, imunossupressores e acompanhamento médico contínuo. Por fim, temos a doença de Crohn. Essa também é uma doença inflamatória intestinal crônica, mas diferentemente da retocolite ulcerativa, pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. A inflamação na doença de Crohn é caracterizada por acometer todas as camadas da parede intestinal e pode provocar complicações como estenoses, fístulas e abscessos. Os sintomas incluem dor abdominal, diarreia crônica, perda de peso e fadiga. O tratamento envolve controle da inflamação com medicamentos específicos e acompanhamento clínico para evitar complicações. Portanto, compreender a infecção por Helicobacter pylori, reconhecer as características das neoplasias gástricas, entender os diferentes tipos de diarreia, identificar a síndrome de má absorção, conhecer as parasitoses intestinais e dominar os aspectos clínicos das doenças inflamatórias e funcionais do intestino são conhecimentos fundamentais dentro da gastroenterologia. Agora vamos abordar temas importantes relacionados às doenças do intestino grosso,
pâncreas e sistema hepatobiliar, incluindo colite isquêmica, doenças do apêndice secal, pancreatite aguda, pancreatite crônica, tumores do pâncreas, cistos pancreáticos, diagnóstico diferencial das icterícias e colestase. Vamos começar falando sobre a colite isquêmica. A colite isquêmica ocorre quando a redução ou interrupção do fluxo sanguíneo para uma determinada região do intestino grosso. Essa diminuição da irrigação compromete o suprimento de oxigênio e nutrientes para os tecidos intestinais, provocando inflamação e lesão da mucosa. Essa condição é mais comum em pacientes idosos e pode estar associada a doenças cardiovasculares, aterosclerose, episódios de hipotensão ou trombose de vasos mesentéricos. Os sintomas mais frequentes incluem dor abdominal, geralmente localizada no lado esquerdo do abdômen, além de diarreia e presença de sangue nas fezes. O diagnóstico pode envolver exames laboratoriais, colonoscopia e exames de imagem. O tratamento depende da gravidade do quadro e pode variar desde manejo clínico com hidratação e suporte até intervenção cirúrgica em casos mais graves. Agora vamos falar sobre as doenças do apêndice secal. O apêndice é uma pequena estrutura tubular localizada na região inicial do intestino grosso, próxima ao seco. A principal doença associada ao apêndice é a apendicite aguda, que ocorre quando a inflamação do apêndice, geralmente causada por obstrução de seu lúmen. Essa obstrução pode ocorrer por fezes endurecidas, aumento de tecido linfático ou presença de corpos estranhos. A apendicite aguda é uma das causas mais comuns de dor abdominal aguda que necessita de tratamento cirúrgico. Os sintomas incluem dor abdominal que geralmente começa na região central do abdômen e posteriormente se desloca para o quadrante inferior direito, além de náuseas, vômitos e febre. O diagnóstico envolve avaliação clínica e exames de imagem, como ultrassonografia ou tomografia. O tratamento geralmente consiste na remoção cirúrgica do apêndice. Agora vamos falar sobre a pancreatite aguda. A pancreatite aguda é uma inflamação súbita do pâncreas, órgão responsável pela produção de enzimas digestivas e hormônios importantes para o metabolismo, como a insulina. As causas mais comuns de pancreatite aguda são cálculos biliares e consumo excessivo de álcool. Durante a pancreatite ocorre ativação prematura das enzimas pancreáticas dentro do próprio pâncreas, levando à autodigestão do tecido pancreático. O principal sintoma é dor abdominal, intensa na região superior do abdômen, que pode irradiar para as costas, além de náuseas e vômitos. O diagnóstico é feito com base nos sintomas clínicos, exames laboratoriais que mostram elevação das enzimas pancreáticas e exames de imagem. O tratamento geralmente envolve internação hospitalar, controle da dor, hidratação adequada e monitorização das complicações. Agora vamos falar sobre a pancreatite crônica. Diferente da pancreatite aguda, a pancreatite crônica é um processo inflamatório persistente que leva à destruição progressiva do tecido pancreático. Essa condição está frequentemente associada ao consumo prolongado de álcool, embora outras causas também possam estar envolvidas. A inflamação crônica provoca alterações estruturais no pâncreas e pode resultar em perda da função digestiva e endócrina do órgão. Os sintomas incluem dor abdominal recorrente, perda de peso, dificuldade na digestão de gorduras e desenvolvimento de diabetes mellitus. O tratamento envolve controle da dor, reposição de enzimas pancreáticas e tratamento das complicações metabólicas. Agora vamos abordar os tumores do pâncreas. O câncer pancreático é uma das neoplasias mais agressivas do sistema digestório. Esse tipo de tumor geralmente se desenvolve silenciosamente, sem sintomas evidentes nos estágios iniciais, o que dificulta o diagnóstico precoce. Com a progressão da doença podem surgir sintomas como dor abdominal, perda de peso, icterícia, fadiga e alterações digestivas. O diagnóstico envolve exames de imagem como tomografia, ressonância magnética e ultrassonografia endoscópica. O tratamento depende do estágio da doença e pode incluir cirurgia, quimioterapia e outras abordagens terapêuticas. Outro tema importante são os cistos pancreáticos. Os cistos do pâncreas são lesões que contêm líquido e podem ser benignas ou apresentar potencial de transformação maligna. Alguns cistos surgem após episódios de pancreatite, sendo chamados de pseudocistos pancreáticos.
Outros tipos podem ter origem neoplásica e requerem acompanhamento cuidadoso. O diagnóstico geralmente é feito por exames de imagem, como tomografia ou ressonância, que permitem avaliar o tamanho e as características da lesão. O tratamento depende do tipo de cisto, do tamanho e da presença de sintomas ou risco de malignidade. Agora vamos falar sobre o diagnóstico diferencial das icterícias. A icterícia é caracterizada pela coloração amarelada da pele, das mucosas e dos olhos, causada pelo acúmulo de bilirrubina no organismo. Esse aumento pode ocorrer por diferentes mecanismos, sendo classificados em 3 principais tipos: icterícia pré-hepática, hepática e pós-hepática. A icterícia pré-hepática geralmente ocorre devido à destruição excessiva de glóbulos vermelhos, levando ao aumento da produção de bilirrubina. A icterícia hepática está relacionada a doenças que afetam diretamente o fígado, como hepatites ou cirrose. Já a icterícia pós-hepática ocorre quando há obstrução das vias biliares, impedindo a eliminação da bile. A investigação diagnóstica envolve exames laboratoriais e de imagem para identificar a causa da elevação da bilirrubina. Por fim, vamos falar sobre a colestase. A colestase é uma condição caracterizada pela redução ou interrupção do fluxo da bile, que é produzida pelo fígado e transportada pelas vias biliares até o intestino. Quando esse fluxo é comprometido, ocorre acúmulo de substâncias biliares no organismo. A colestase pode ter origem intrahepática, quando o problema ocorre dentro do fígado, ou extrahepática, quando existe obstrução nas vias biliares. Os sintomas mais comuns incluem icterícia, coceira intensa na pele, urina escura e fezes claras. O diagnóstico envolve exames laboratoriais e exames de imagem que avaliam o fígado e as vias biliares. O tratamento depende da causa da colestase e pode envolver medicamentos ou procedimentos para desobstrução das vias biliares. Portanto, compreender a colite isquêmica, reconhecer as doenças do apêndice secal, entender os mecanismos das pancreatites, identificar tumores e cistos pancreáticos, além de dominar o diagnóstico diferencial das icterícias e os aspectos relacionados à colestase, são conhecimentos fundamentais dentro da gastroenterologia. Esses temas fazem parte da base da prática clínica das doenças do aparelho digestivo e também são frequentemente cobrados em concursos médicos, como o concurso do Comando da Aeronáutica. Dominar esses conteúdos é essencial para o diagnóstico e tratamento adequado das doenças gastrointestinais. Agora vamos abordar temas importantes relacionados às doenças do fígado e das vias biliares, incluindo hepatites agudas virais, hepatites crônicas virais, hepatite autoimune, cirrose hepática, doenças hepáticas metabólicas, tumores primitivos do fígado, a relação entre fígado e gravidez, transplante hepático e também doenças da vesícula biliar. Vamos começar falando sobre as hepatites agudas virais. As hepatites virais são inflamações do fígado causadas por diferentes tipos de vírus, sendo os mais conhecidos os vírus das hepatites A, B, C, D e E. A hepatite A é geralmente transmitida por via fecal-oral, muitas vezes associada ao consumo de água ou alimentos contaminados. Já a hepatite B e a hepatite C são transmitidas principalmente por contato com sangue contaminado, relações sexuais desprotegidas ou transmissão vertical da mãe para o filho. A hepatite aguda pode provocar sintomas como fadiga, náuseas, vômitos, dor abdominal, icterícia, urina escura e fezes claras. Em muitos casos, especialmente na hepatite A, ocorre recuperação completa do paciente. O diagnóstico envolve exames laboratoriais que identificam marcadores virais e alterações nas enzimas hepáticas. Agora vamos falar sobre as hepatites crônicas virais. Algumas infecções virais, especialmente aquelas causadas pelos vírus da hepatite B e da hepatite C, podem evoluir para formas crônicas da doença. A hepatite crônica é caracterizada pela inflamação persistente do fígado ao longo do tempo, o que pode levar a lesões progressivas no tecido hepático. Com a evolução da doença, podem ocorrer complicações como fibrose hepática, cirrose e aumento do risco de câncer de fígado. O diagnóstico é realizado por meio de exames laboratoriais e exames de imagem que avaliam a estrutura do fígado. O tratamento envolve o uso de medicamentos antivirais que reduzem a replicação viral e ajudam a controlar a progressão da doença. Outro tema importante
é a hepatite autoimune. A hepatite autoimune é uma doença inflamatória do fígado causada por uma reação do próprio sistema imunológico contra as células hepáticas. Nesse caso, o sistema imunológico passa a reconhecer o fígado como um tecido estranho, provocando inflamação e dano hepático. A doença pode afetar pessoas de diferentes idades, sendo mais comum em mulheres. Os sintomas podem incluir fadiga, dor abdominal, icterícia e aumento das enzimas hepáticas. O diagnóstico envolve avaliação clínica, exames laboratoriais que identificam autoanticorpos e, em alguns casos, biópsia hepática. O tratamento geralmente envolve o uso de medicamentos imunossupressores para controlar a resposta inflamatória. Agora vamos falar sobre a cirrose hepática. A cirrose é uma doença caracterizada pela substituição progressiva do tecido hepático normal por tecido fibroso e nodular, o que compromete a função do fígado. Essa condição pode ser consequência de diversas doenças hepáticas crônicas, como hepatite viral crônica, consumo excessivo de álcool e doenças metabólicas. A cirrose provoca alterações na circulação do fígado e pode levar a complicações como hipertensão portal, ascite, sangramento por varizes esofágicas e encefalopatia hepática. O tratamento envolve controle da doença de base, manejo das complicações e acompanhamento médico contínuo. Outro grupo de doenças importantes são as doenças hepáticas metabólicas. Essas doenças ocorrem quando há alterações no metabolismo de determinadas substâncias que acabam se acumulando no fígado e provocando dano hepático. Entre as principais doenças metabólicas do fígado estão a hemocromatose, caracterizada pelo acúmulo excessivo de ferro no organismo, e a doença de Wilson, que envolve acúmulo anormal de cobre no fígado e em outros órgãos. Essas condições podem levar a lesões hepáticas progressivas se não forem diagnosticadas e tratadas adequadamente. Agora vamos falar sobre os tumores primitivos do fígado. O principal tumor maligno primário do fígado é o carcinoma hepatocelular, que geralmente se desenvolve em pacientes com doença hepática crônica, especialmente aqueles com cirrose. Os fatores de risco incluem infecção crônica pelos vírus das hepatites B e C, consumo excessivo de álcool e doenças metabólicas do fígado. O diagnóstico envolve exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética, além de exames laboratoriais. O tratamento depende do estágio da doença e pode incluir cirurgia, ablação tumoral, quimioterapia ou transplante hepático. Outro aspecto importante é a relação entre fígado e gravidez. Durante a gestação podem ocorrer alterações fisiológicas no fígado, mas também existem doenças hepáticas específicas da gravidez. Entre elas estão a colestase intrahepática da gestação, a pré-eclâmpsia com envolvimento hepático e a síndrome ELP, que envolve alterações hematológicas e hepáticas graves. O diagnóstico e acompanhamento dessas condições são importantes para garantir a segurança da mãe e do bebê. Agora vamos falar sobre o transplante hepático. O transplante de fígado é um procedimento cirúrgico indicado em casos de doença hepática avançada ou insuficiência hepática grave, quando outros tratamentos não são mais eficazes. Nesse procedimento, o fígado doente é substituído por um fígado saudável proveniente de um doador. As principais indicações incluem cirrose avançada, carcinoma hepatocelular em estágios específicos e algumas doenças metabólicas do fígado. Após o transplante, o paciente precisa de acompanhamento contínuo e uso de medicamentos imunossupressores para evitar rejeição do órgão transplantado. Por fim, vamos falar sobre as doenças da vesícula biliar. A vesícula biliar é um órgão responsável pelo armazenamento da bile produzida pelo fígado. Entre as doenças mais comuns que afetam a vesícula estão os cálculos biliares, também conhecidos como colelitíase. Esses cálculos são formados a partir de componentes da bile e podem provocar sintomas como dor abdominal intensa, especialmente após refeições ricas em gordura. Quando ocorre inflamação da vesícula biliar devido à presença de cálculos, surge a colecistite, que pode causar dor, febre e mal-estar. O tratamento depende da gravidade do quadro, podendo incluir tratamento clínico ou remoção cirúrgica da vesícula biliar. Portanto, compreender as hepatites virais agudas e crônicas, reconhecer a hepatite autoimune, entender os mecanismos da cirrose hepática, conhecer as doenças metabólicas do fígado,
identificar tumores hepáticos, compreender as alterações hepáticas na gestação, além de dominar os princípios do transplante hepático e das doenças da vesícula biliar. São conhecimentos fundamentais dentro da gastroenterologia e da hepatologia. Esses temas fazem parte da base da prática clínica das doenças hepáticas e também são frequentemente cobrados em concursos médicos, como o concurso do Comando da Aeronáutica. Dominar esses conteúdos é essencial para o diagnóstico e tratamento adequado das doenças do sistema digestório. Agora vamos abordar alguns temas importantes relacionados às doenças do aparelho digestivo, incluindo os tumores malignos das vias biliares extrahepáticas, os efeitos do álcool sobre o sistema digestório, as manifestações digestivas da síndrome da imunodeficiência adquirida e também as alterações do aparelho digestivo associadas à doença de Chagas. Vamos começar falando sobre os tumores malignos das vias biliares extrahepáticas. Esses tumores são conhecidos principalmente como colangiocarcinoma e se desenvolvem nas estruturas responsáveis pelo transporte da bile do fígado até o intestino. As vias biliares extrahepáticas incluem os ductos biliares localizados fora do fígado, como o ducto hepático comum e o ducto colédoco. O crescimento desses tumores pode provocar a obstrução do fluxo da bile, levando ao desenvolvimento de icterícia, que é a coloração amarelada da pele e dos olhos. Outros sintomas comuns incluem prurido intenso, perda de peso, dor abdominal e fezes claras. O diagnóstico geralmente envolve exames laboratoriais e exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética das vias biliares. O tratamento depende da localização e do estágio do tumor e pode incluir cirurgia, procedimentos endoscópicos para desobstrução das vias biliares e terapias oncológicas. Agora vamos falar sobre a relação entre álcool e aparelho digestivo. O consumo excessivo de álcool pode provocar diversas alterações ao longo do trato gastrointestinal. No esôfago, o álcool pode contribuir para a inflamação da mucosa e aumentar o risco de refluxo gastroesofágico. No estômago, pode causar gastrite, aumentando a irritação da mucosa gástrica e favorecendo sintomas como dor abdominal e náuseas. No pâncreas, o consumo prolongado de álcool está diretamente associado ao desenvolvimento de pancreatite crônica, que pode levar à perda da função digestiva e endócrina do órgão. No fígado, o álcool pode causar diferentes graus de lesão hepática, desde esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, até hepatite alcoólica e cirrose hepática. Além disso, o consumo crônico de álcool também está associado ao aumento do risco de diversos tipos de câncer do sistema digestivo, incluindo câncer de esôfago, estômago e fígado. Agora vamos abordar as manifestações digestivas da síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida como AIDS. Essa síndrome é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, que compromete o sistema imunológico e torna o organismo mais vulnerável a infecções oportunistas. No sistema digestivo, diversas manifestações podem ocorrer em pacientes imunossuprimidos. Entre as alterações mais comuns estão infecções do esôfago causadas por fungos como Candida, vírus como o citomegalovírus ou o vírus herpes simples. Essas infecções podem provocar dor ao engolir, dificuldade para deglutir e desconforto retroesternal. No intestino, podem ocorrer diarreias crônicas causadas por diferentes agentes infecciosos, além de alterações nutricionais importantes. O fígado e as vias biliares também podem ser afetados por infecções oportunistas ou por alterações relacionadas ao próprio vírus. O manejo dessas condições envolve diagnóstico adequado e tratamento direcionado para cada agente infeccioso. Por fim, vamos falar sobre a doença de Chagas e suas manifestações no aparelho digestivo. A doença de Chagas é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, transmitido principalmente pelo inseto conhecido como barbeiro. Embora a doença seja frequentemente associada às complicações cardíacas, ela também pode provocar alterações importantes no sistema digestivo. Entre as manifestações digestivas mais conhecidas estão o megaesôfago e o megacólon. O megaesôfago ocorre devido à destruição progressiva das estruturas nervosas responsáveis pelo controle da motilidade do esôfago, provocando dificuldade para engolir, regurgitação de alimentos e perda de peso.
Já o megacólon é caracterizado pela dilatação do intestino grosso associada à constipação crônica, distensão abdominal e dificuldade para evacuar. O diagnóstico dessas alterações envolve exames de imagem e estudos da motilidade do trato digestivo. O tratamento pode incluir medidas clínicas para controle dos sintomas, em alguns casos, procedimentos cirúrgicos. Portanto, compreender os tumores malignos das vias biliares extrahepáticas, reconhecer os efeitos do álcool sobre o aparelho digestivo, entender as manifestações digestivas associadas à síndrome da imunodeficiência adquirida e identificar as alterações digestivas provocadas pela doença de Chagas são conhecimentos fundamentais dentro da gastroenterologia. Esses temas fazem parte da base da prática clínica das doenças do sistema digestório e também são frequentemente cobrados em concursos médicos, como o concurso do Comando da Aeronáutica. Dominar esses conteúdos é essencial para o diagnóstico e manejo adequado das doenças digestivas. E assim chegamos ao final desta aula e também ao final do conteúdo de gastroenterologia dentro da preparação para o concurso do Comando da Aeronáutica aqui no canal Astra Educa Concursos. Ao longo dessas aulas, nós estudamos diversos temas importantes relacionados às doenças do aparelho digestivo, passando por alterações do esôfago, estômago, intestinos, pâncreas, fígado, vias biliares e também condições infecciosas e sistêmicas que podem afetar o sistema digestório. Compreender esses conteúdos é fundamental para a prática médica na área de gastroenterologia, pois permite identificar doenças digestivas, realizar diagnóstico adequado e indicar o tratamento correto para cada situação clínica. Além disso, esses temas fazem parte dos conhecimentos específicos frequentemente cobrados em concursos médicos, como o concurso do Comando da Aeronáutica. Quero deixar aqui uma mensagem de incentivo para você que está se preparando para essa prova. A caminhada até a aprovação exige dedicação, disciplina e constância nos estudos. Cada aula assistida, cada conteúdo revisado e cada momento de estudo é um passo importante em direção ao seu objetivo. Continue firme na sua preparação, mantenha o foco e confie no seu esforço. Desejo a todos vocês bons estudos e boa sorte no concurso do Comando da Aeronáutica. Continue acompanhando o canal Astra Educa Concursos para mais aulas e conteúdos que vão ajudar você nessa jornada rumo à aprovação. Até o próximo vídeo.